Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Vamos falar de constelação. Vou esperar o Instagram avisar as pessoas pra gente começar. Hoje a gente tem um assunto bem bacana, bem bacana. Vamos falar da ordem. Será que a nossa vida tá em ordem, né? Será que o que precisa ser colocado em ordem? Eu acho que isso é bem legal, vai ajudar todo mundo que quiser enfrentar um pouquinho esse tema comigo. Boa noite, sejam bem-vindos, vão entrando, vão sentando, sabe a coisa? Pega um café. Nós vamos falar das ordens do amor hoje. É tão lindo esse tema, é um tema apaixonante para mim, é a essência da constelação, é o suco de constelação. Então a gente vai olhar e eu tenho certeza que vocês vão ter ganhos bem interessantes com a nossa live de hoje. A nossa live não é para ser demorada, mas eu tenho bastante coisa para abordar. Então já vou começando, as pessoas vão entrando e vão assistindo depois também, isso que é importante. Então eu vou trazer uma definição do Bert sobre isso. Boa noite, seja bem-vinda. Então nós vamos falar de ordens do amor. Eu já tô começando o trabalho aqui, porque hoje eu tô acelerada, mais acelerada. Eu já sou acelerada e hoje eu tô mais acelerada. Então, coitados de vocês. Fiquem comigo. Eu vou começar lendo aqui um pouquinho do que o Bert fala sobre as ordens do amor. Ele fala assim, ó, muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Olha que coisa, ele fala que existe uma ordem oculta do amor. Para o amor efetivamente dar certo, essas ordens precisam ser respeitadas. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouquinho hoje. Se eu vou falar a motivação efetiva da live de hoje, eu fiz um retiro, o retiro do Cursilho esse final de semana, e tive com muitas mulheres e a gente conversou muito sobre isso. E uma característica que a gente percebeu é que as nossas vidas estão fora de ordem, literalmente. Seja ela fisicamente, quando você pensa na casa, na rotina, a gente brincou ainda nos armários. Às vezes a ordem tá aí que está mostrando que está fora de ordem. Ou às vezes a ordem emocional, com uma questão para ser resolvida no casamento, no relacionamento, o relacionamento com os filhos às vezes está fora de ordem completamente, isso também é importante. Às vezes pode ser a minha saúde que está fora de ordem, sabe aqueles exames que o médico pede, a gente às vezes até faz, lê, dá um Google e acha que está tudo bem, não continua, né? Tudo isso são sinais de falta de ordem na minha vida. A minha saúde, a atividade física que eu não consigo fazer, tudo isso é aquilo que eu queria fazer e não consigo, né? Por que será que eu não estou conseguindo? Então é para isso que a gente quer olhar hoje. Para isso, vamos entender um pouquinho das ordens do amor. O Bert, quando ele fala das ordens, na verdade, assim, o trabalho do Bert Hellinger foi falar o estudo sobre as consciências, a consciência pessoal, a consciência arcaica e a consciência espiritual. Mas para chegar nisso, eu acho mais importante de começar pelas ordens, porque a consciência trabalha em ordem, ela precisa da ordem, ela se sustenta através da ordem, das ordens do amor, que tem agora a nova constelação, chama dos princípios básicos da constelação, e eu acho isso bem bom, fica bem claro, porque a ordem fica meio esquisito, né? Mas são as leis do amor. São 3 leis: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E hoje eu vou falar um pouquinho das 3, mas eu vou focar na hierarquia, que a gente também chama de ordem, que eu acho que ela tem muito ganho para nós todos. Então, o Bert diz que o pertencimento é uma lei, né, geral que fala todos dentro do sistema têm o direito de pertencer. Todos dentro do sistema têm o direito de pertencer. Então, os nascidos, os não nascidos, os que fizeram bem, os que fizeram mal, né, aí um julgamento, mas os bons e os ruins, os esclarecidos, os abandonados, né? Então todos eles devem pertencer. Quando um não pertence,
a gente chama que houve uma exclusão. Logo, as outras leis também vão ser afetadas, né? Porque não tem como, a primeira lei, ela também tem uma hierarquia entre elas. Então, se a primeira lei é descumprida, as outras duas também serão descumpridas, provavelmente, né? Imagine aqui, por exemplo, se o excluído é um pai, né? O pai, por alguma razão, abandonou a mãe, essa mãe criou essas crianças sozinhas, esse pai nunca existiu. Então, logo, a próxima lei, que é a hierarquia, também não vai estar sendo atendida, e o equilíbrio da mesma forma. Então, guardem isso aí para vocês. Existe uma hierarquia entre as próprias leis, tá? Isso é bem interessante. Então, a primeira lei é o pertencimento, que eu já falei, e ele fala sobre todos têm o direito de pertencer. A segunda é a lei da hierarquia, ou também chamada de ordem, onde ele diz que todos esses que pertencem têm um lugar exato dentro desse sistema. Aqui fala um pouco do tempo. Quem chegou antes precede quem vem depois. Então, pense aqui, o avô é maior do que o pai, que é maior que o filho. O irmão mais velho chegou primeiro, depois tem o segundo, depois tem o caçula. Então, aqui fica claro você imaginar que se houve uma exclusão, aí a ordem também vai sair do lugar, né? Então, por exemplo, se o primeiro filho morreu e ele não foi reconhecido dentro desse sistema como uma pertencente, o buraco ali do lugar dele vai acabar afetando todos os irmãos que vêm depois. Então, essa é a lei da ordem, que depois eu volto nela. E a última é a lei do equilíbrio. Ela fala sobre o dar e receber. Aqui dá pra gente imaginar a sensação de um jogo de bola, quando a bola vai e vem, né? Ela precisa ter esse movimento para que essa relação flua. Então, por exemplo, no relacionamento, um dá o que tem e o outro recebe aquilo que o outro pode dar, não suas expectativas, e entrega o que tem. Então, não é uma questão de 50%, eu pago metade da conta e você paga metade da conta. Não, eu dou tudo que eu tenho e você recebe exatamente o que eu tenho, e o contrário também é verdadeiro. Então, é o equilíbrio. Aqui, conforme a relação, esse equilíbrio atua de uma forma diferente, ok? Falado isso, eu queria ler um pedacinho, um poema do Bert mesmo, que ele fala sobre as ordens, que eu acho que vai fazer ficar bem claro para vocês a necessidade de atender as ordens, de que as coisas estejam nos seus lugares. Ele fala assim, ó: o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para os ouvidos acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma por seus efeitos. Olha que interessante, coisas do Bert aqui que vale a pena a gente destacar quando a gente fala das ordens. Primeiro aqui, que ela atua mesmo que a gente não a compreenda. Isso é muito interessante. Talvez eu não saiba nada das ordens, mas ela está atuando. E daí ele vai falar lá no final que a gente percebe as ordens pelos seus efeitos. O que isso significa? Ou seja, eu vou perceber que uma lei, que uma ordem foi descumprida pelos efeitos que ela causa. Então é mais ou menos o caminho contrário, né? Eu percebo, por exemplo, que existe um excluído, o dano que essa exclusão causa no meu sistema para chegar então na importância da ordem. Isso é bem interessante. E a questão aqui, que ele fala que a alma, o amor, obedece à ordem. Por isso que a gente olha primeiro para as ordens, né? Porque para o amor fluir, para que exista o fluxo, é necessário as ordens. Olha que interessante. Por isso a hierarquia das ordens. Primeiro, pertencimento, depois a hierarquia, depois o equilíbrio. Porque é como se fosse uma cascata, né? Precisa vir lá do alto para daí então fazer fluir. E é muito lindo isso, a gente percebe na prática da constelação mesmo, quando essas leis não estão sendo obedecidas. Então,
Eu queria olhar hoje especificamente sobre a ordem ou hierarquia, efetivamente, pensando nessa questão, o que precisa ser colocado em ordem aqui, né? O que precisa ser colocado em ordem? Muitas vezes o nosso externo, muitas vezes não, eu posso dizer sempre, o nosso externo reflete o nosso interior. Não tem como você perceber a tua casa fora de ordem se não for alguma coisa que está dentro de você desorganizada. Se você tiver, ao mesmo contrário, a mesma coisa. Se eu estiver bem organizado internamente, eu estou tranquila, estou com as coisas caminhando dentro de mim, né, dentro do ritmo planejado, o meu exterior vai estar organizado também. E se não, é um alerta, né? Vamos olhar por que as coisas não estão funcionando aqui do lado de fora, né, olhando para dentro. Então eu trouxe alguns exemplos para tentar ajudar vocês a entender, com o objetivo de que vocês olhem para a sua vida e ali onde a ordem não está sendo respeitada aqui dentro do meu ser, da minha casa, do meu sistema, né? Então, por exemplo, exemplos que a gente vê na prática aqui, também até na literatura muitas vezes são apontados como exemplos. Pense num avô que conseguiu a duras penas comprar um terreno bacana, construir uma casa, tinha lá 8 filhos, né, como era antigamente, os filhos foram casando e foram fazendo suas casas por ali, por perto. Esse avô vai ficando velho, a avó morre, um dos filhos, aqui interessante pensar na ordem, qual dos filhos vai herdar essa casa e talvez vai ficar com a responsabilidade de cuidar desse senhor. E daí você começa a perceber, por exemplo, que ele era o dono da casa inteira, aí ele morava no primeiro quarto, e essa família aqui, né, o filho, a nora, sei lá, imaginei um filho aqui, mas a nora, os filhos desses filhos, os netos vão enchendo essa casa, e esse avô libera o primeiro quarto para o casal, já passa para o segundo, daí vem as crianças, já vai passando lá para trás, talvez o vô velhinho, talvez esquecido, né, vai ficando lá para o final da casa. A ordem foi respeitada? Não foi. Quem veio primeiro nessa casa? Quem construiu? Quem é o dono dessa casa? O avô. Aí ninguém percebe. É meio natural. Ele tá velhinho, tá esquecido, né? O avô fica lá, às vezes passa o dia, ou ele fala, ninguém escuta, ou se a gente fala, ele também não escuta. Então ele fica esquecido lá no fundo. Ninguém percebeu, mas simplesmente o fluxo parou nessa família. Ninguém mais se relaciona bem com dinheiro, ninguém mais conseguiu comprar casa. Quando você olha, tá todo mundo ainda morando ali por perto, ninguém saiu desse patamar. A ordem foi descumprida nesse sistema. Interessante, né? Outro exemplo, de repente o que tá fora de ordem é meu relacionamento. Ai, olha, eu tô um tempo, Janaína, vários namorados, quando eu acho que o negócio vai engrenar, o negócio para, não sei porquê. A gente começa a olhar a constelação dela, ela fala, eu tive um primeiro relacionamento, mas já não teve importância nenhuma. Como foi? A gente teve um filho, hoje meu filho é grande, ele nem fala com o pai. Essa primeira pessoa aqui, ele tem o lugar dele, ela tirou completamente, falou, esse pai aqui ele não paga pensão, ele não ajuda, ele não é presente, mas eu tô em busca de alguém bacana. Nunca vai encontrar, porque essa pessoa aqui não tem lugar. Ou vai encontrar relacionamentos doentios, né? Mas ela vai olhar, eu brinco assim, vamos lá buscar esse pai lá no lixo onde você jogou? Ele precisa ter o lugar dele respeitado, a ordem precisa ser respeitada, para que o próximo venha. No casamento também, quando você pensa assim, eu já vi algumas cenas de um casamento que a pessoa tenha filhos anteriores. E essa nova mulher quer completamente excluir esses filhos, porque ele gasta todo o dinheiro dele com pensão, ou os filhos atrapalham, fora da ordem. Esses filhos vieram antes, eles precisam ter esse lugar garantido, respeitado, tanto a primeira mulher quanto os filhos. Eu lembrei agora, falando disso, de uma constelação que eu fiz outro dia, e ela tinha grandes dificuldades com a família do marido. E ela era a segunda, ela não, contando por cima, assim, ela era a segunda mulher, e a família fazia questão de falar da primeira. Então a primeira era muito presente na vida daquela família, e ela se sentia completamente excluída, e isso causava grandes ruídos na relação deles. Ou seja, a ordem ali não foi respeitada. Importante, né?
E isso pode ser em tudo na nossa vida. Se você pensar a tua relação com o dinheiro, né? Como é que é a contabilidade na tua casa? Quando as coisas não são colocadas no lugar, não vai fluir. É difícil pensar alguém que se dá super bem com dinheiro, que o salário entra bacana, paga as contas, investe, se ele não cuida desse dinheiro, se ele não dá atenção para esse dinheiro, se ele não coloca as coisas no lugar. Tem um plano, tantos por cento de gasta com isso, ordem é tudo. Pensa numa casa sem ordem, né? É bem interessante. E isso foi um dos temas que a gente falou no retiro que eu falei no começo da live. A casa começa a perder um pouco a função, né? Pensa que cada lugar tem uma função. Então a cozinha, onde a gente faz a comida, a sala, onde a gente convive, e daí o quarto, onde a gente descansa. E já viram isso, né? Até o Feng Shui fala. Então eu vou lá e faço o meu escritório por conta do home office dentro do meu quarto. Não entendi porquê, mas o sono nunca mais foi o mesmo. Tá tudo aquilo daquele trabalho, toda aquela energia tá dentro do quarto, que era o lugar de descanso. A mesma coisa na sala. Tive que usar minha mesa do jantar para ser o escritório da família. E nunca mais teve paz, porque ali não é o lugar, né? Então a ordem não está sendo respeitada. Então várias coisas assim vão mostrando pra gente, por isso que o Bert fala, por seus efeitos. Você fala, aqui em casa não tá legal tal coisa. E daí você vai olhar, é uma das leis que foram descumpridas. Faz sentido isso para vocês? Me diz aí se faz sentido, se está chegando em vocês, por favor. Mas às vezes é interessante a gente pensar também o que a desordem está apontando na minha vida. Pense comigo. Eu vi a Lela entrando aí, a gente falou sobre isso segunda-feira. Eu me percebo, eu tenho, né, a minha rotina é meio doida, assim, durante a semana, tem atendimentos, então a minha agenda é muito... Eu não consigo dizer assim pra você, semana que vem eu vou estar 2 dias em casa, 3 dias na rua, eu não consigo dizer. Mais de um tempo pra cá, eu tenho percebido que tá mais bagunçado. E eu falo, mas que coisa, né? Eu tenho mais tempo e consigo fazer menos coisa, não tô entendendo o que tá acontecendo. E daí a Lela, encontrei com essa minha amiga aí outro dia, e ela fez um comentário. E eu falei, nossa, entrou completamente, entendi completamente o que eu tô fazendo. Muitas vezes as coisas não estão em ordem porque eu estou me sabotando. Eu não quero que aquilo mude. Eu não quero que aquela situação se desfaça. Vou dizer como. Vou contar o meu caso, por exemplo. O meu escritório, onde eu atendia, fazia minhas lives, era no andar de baixo, né? Vocês conheciam, tinha aquele painelzinho ripado aqui atrás e tal. Então lá era o meu lugar. A minha filha mais velha foi morar fora, saiu de casa. E o quarto dela ficou livre. A primeira coisa que eu falei, eu sou uma mãe muito resolvida, eu falei, opa, já sei qual é a função que eu vou dar para esse quarto. O que eu queria, na verdade? Eu queria dizer para ela que a mãe, vai tranquila, que a gente não vai sofrer por conta disso. Vai na paz. E foi mais ou menos assim que ela foi. A gente ajudou com a mudança, foi perfeito, foi muito legal. A gente vai na casa dela, a gente vibra com a casa dela, com as coisas que ela tá conseguindo. E o quarto dela ficou aqui. Então trouxe algumas coisas, não trouxe tudo, mas também não consegui dar fim em tudo que tem aqui dentro. Eu brinco, isso aqui é fake, vocês estão olhando aqui um lado, do outro lado tem coisas para serem arrumadas. Por quê? Daí eu penso, nossa, mas eu queria tanto, aqui tá tão prático, porque eu tô perto, por exemplo, a Júlia tá aqui do lado, se ela precisar de mim, ela bate na porta, não precisa descer lá fora. Então eu tô aqui, né, de alguma forma eu tô cuidando de tudo. Então eu queria esse lugar, mas eu não queria que a minha filha saísse. Então no momento que eu entro aqui e coloco tudo no lugar como eu imaginava, porque eu já tenho um plano para tudo aqui, eu vou dizer, ok, você saiu efetivamente. Então, internamente, o que eu faço? Eu protelo, eu vou deixando de lado, eu procrastino a conclusão desse processo. Com isso, eu não dou destino a uma caixa que ela deixou aqui com umas coisas dela. Eu não tiro esse azul esquisitíssimo aqui, que era a cabeceira da cama dela. Você consegue entender isso? O guarda-roupa dela, que era para ter saído daqui, eu não consegui dar um fim ainda. Esvaziei tudo, mas deixei aqui. Então, olha que interessante que, de alguma forma, eu estou trabalhando para não lidar com essa emoção. Não é interessante? Então, às vezes, a desordem, porque isso aqui tá uma desordem, não tá como eu imaginava que devia estar.
tá querendo me mostrar alguma coisa e precisou de alguém vir de fora e falar: Jana, tão estranho aquele azul que você tem atrás. Eu falei: eu sei, não é meu, não combina comigo, mas eu tô num lugar que eu não quero esvaziar. Mesma coisa aconteceu com a minha mãe. Quando minha mãe faleceu, eu precisava dar um destino para as coisas da casa dela. Que dificuldade, eu não sei se eu cheguei a dividir isso com vocês, foi muito difícil dar um destino, né? Mexer em tudo aquilo e dizer assim, não tem mais por que guardar. E às vezes quando eu fiz esse processo, inclusive uma amiga que me ajudou também, outra amiga que me ajudou, eu preciso dar um destino. A primeira, eu precisei de uma motivação. Começou o inverno, um frio terrível, e eu pensei, meu Deus, a minha mãe com tanta roupa, quanta gente não precisa, né? Então as roupas foram mais fáceis, eu consegui dar uma ordem nela. Mas tinha coisas que era mexer na individualidade dela, as cartas que ela guardava, as coisas que ela achava importante, que eu tinha que entender que para mim não era mais importante. Ai, que difícil, parece que eu tô tirando o lugar dela, né? Definitivamente tô dizendo, mãe, você não pode mais estar aqui. É inconsciente, mas é uma forma de segurar, né? Segurar aqui. Então é muito, muito legal, porque depois que você consegue colocar as coisas em ordem, entender, nossa, não, minha mãe não precisa mais dessas cartas. Ela nunca nem releu essas cartas, eu não preciso guardar, porque a gente fica com uma função, né? Eu não tinha onde guardar todas as coisas da minha mãe. Então eu falei, opa, isso aqui não faz mais sentido para mim, isso aqui eu posso doar. Quanta coisa eu guardei para entregar para alguém, ou eu entreguei para alguém, como fez bem para mim. Então, quando eu consigo entender o movimento aqui de dentro, eu consigo fazer com que aqui fora entre no lugar de novo. E com isso flui. Com isso, a vida começa a fluir, fica mais leve, fica mais interessante, fica mais feliz, né? É a felicidade quando você coloca as coisas no devido lugar. Então é muito interessante como você precisa às vezes de um chacoalhão para entender. Eu entendi do quarto da Luísa, logo vocês vão ter um outro estúdio aqui diferente. Ok, eu anotei mais umas coisas. Então, eu falei aqui, a vida prática, eu tenho que entender por que eu não consigo deixar as coisas em ordem. Talvez aquele guarda-roupa que você arruma 2 semanas está bagunçado de novo e você não entende por que as coisas não ficam no lugar. Será que não está demonstrando que tem muita coisa lá dentro, um excesso de coisas lá dentro, ou você está comprando demais, e de repente você pensa assim, ó, para quem que eu tô guardando tudo isso? Jura que é verde para você, Vivi? Eu acho que é um Tiffany, né, que tem azul, eu não sei te dizer exatamente, mas cada um enxerga de um olhar, que bom. Que bom, Vivi, mas logo você vai ver novidades por aqui. Então, quem que eu tô guardando? É verde sim, ó, pra mim é azul, tá bom? Cada um vê de um jeito, então. Pra quem que eu tô acumulando? Né? Aqui, às vezes a gente percebe que é uma memória sistêmica. Sabe aquela mulher que tem 300 pares de sapato? Ela não precisa de tudo isso de sapato. Quem será que ela tá sendo leal com aquele acúmulo de sapatos? Roupas. Eu descobri um tempo atrás que eu tinha muito cobertor, muito agasalho, muita coberta. Quem será que passou frio e eu tenho tanta necessidade? Eu falo assim, meu Deus, não tenho cama nessa casa. Nem que se vier visitar um time de futebol eu vou conseguir usar todas essas cobertas. Então eu preciso soltar um pouquinho, né? Devagar eu consigo soltar. Às vezes a pessoa tem acúmulo de livros. Às vezes a pessoa tem o hábito de ler, comprar, nem ler os livros. Às vezes ele está denunciando alguém. Para quem que eu estou guardando isso? Quem não teve o direito, talvez, de ler ou de aprender a ler, que eu faço essa reserva. Pense na despensa da tua casa, na geladeira da tua casa. Como está a ordem lá dentro? Será que a gente não está comprando e guardando? Ou às vezes a gente não compra e daí não tem também para poder viver a escassez de alguém que já viveu antes, né? E é muito óbvio que quando as coisas estão em ordem, a gente economiza dinheiro, né? Quantas vezes eu já fiz isso, de comprar alguma coisa achando que não tinha, chega em casa tem 2 pacotes. Desnecessário, né? A economia não funciona direito, ou seja, a ordem vai aparecer lá, eu vou descobrir que a minha ordem está desorganizada aqui no momento que falta dinheiro, porque eu falo, tô comprando errado. Se eu comprasse mais estrategicamente, eu não gastaria tanto, seria melhor meu financeiro. Então,
Então é por isso que o Bert fala que é dos seus efeitos, né? Ou então, nossa, os efeitos é que eu começo a jogar alimento fora por conta da validade. Sinal de que algo está errado antes, né? Ou então a roupa, o excesso, o guarda-roupa que bagunça demais, ou não encontrar a coisa que você precisa. Todo mundo sabe que ter um armário organizado, que ter as gavetas organizadas vai fazer fluir super mais rápido a tua vida. Você abre o guarda-roupa e fala, eu quero essa com essa e tá tudo certo. E não, né? Aonde tá? Eu tinha uma, cadê a azul que eu tinha? Cadê a minha blusa preta? Então, os efeitos da desordem no fluxo da minha vida. Isso é bem interessante. Eu pensei também na questão, não sei como é para vocês, mas aqui em casa isso pega feio, o quarto das crianças. Eu falo crianças, parece que eu tenho filhos de 2 e 3 anos, né? Eu tenho filhos adolescentes e praticamente adultos, hoje 2 aqui em casa. Como é difícil que eles organizem o quarto. É uma batalha diária. Eu começo o dia falando sobre isso, eu termino o dia falando sobre isso. E o que está demonstrando, né? Esse efeito aí, aonde essa desordem está lá dentro do quarto deles. E eu andei pensando sobre isso essa semana. A Júlia não era tão desorganizada. A Júlia tá super desorganizada, eu fofocando da filha nas redes sociais. Deixa ela saber disso, ela vai ficar bem feliz. Mas, por exemplo, a Júlia não era tão desorganizada. E de um tempo pra cá, ela arruma o quarto hoje, amanhã, na hora que ela sair pra escola, vai estar virado de novo. Fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu pensei muito na questão da ordem da Luísa saindo de casa. Como isso, de alguma forma, tá afetando a Júlia. Precisamos colocar as coisas no lugar, né? Talvez eu vim aqui preencher o quarto achando que isso ia resolver metade dos meus problemas e tá aparecendo em outros lugares os efeitos. Importante olhar para isso. Aqui a gente pode pensar na ordem da saúde, os exames que eu não faço, ou eu que não levo para o médico ver, atividade física que eu não consigo fazer, mesmo que eu me programe, ou eu pague academia, quando eu vejo aquilo ali, não entra, não é internalizado, eu não consigo fazer aquilo uma rotina. Quem do meu sistema não teve esse cuidado com a família? Ou de quem que eu me afasto se eu tiver saúde? Olha que interessante isso. De repente viver um excesso de peso, uma dificuldade com a pressão alta, tudo isso, a quem eu me aproximo? De quem eu me aproximo? Isso é bom a gente pensar. De quem eu tô querendo ficar ali pertinho, repetindo, né, um padrão aqui dos exercícios. Aqui também a gente pode pensar no nosso trabalho. Sabe aquela questão, aquelas atividades chatas do trabalho? Que a gente não consegue fazer, às vezes, a semana inteira? Porque é a atividade mais difícil. Ali tá mostrando alguma coisa sobre mim. Por que aquilo não flui? Eu brinco aqui, eu tenho todos os domingos à noite, eu tenho uma certa crise de ansiedade do que vai acontecer durante a semana. Então, como eu aprendi a resolver essa crise colocando tudo no papel. Então, todo domingo à noite eu faço uma lista de tudo que eu quero fazer durante a semana. E tem umas atividades que todas as semanas entram na lista. E todas as semanas eu não consigo cumprir. Elas vão sendo deixadas para depois. Elas estão falando mais de mim do que as outras que eu consigo fazer. Provavelmente aquilo que eu não faço quer me mostrar alguma coisa. Volta, se você tem isso também, volta na tua lista e descobre o que é aquele item que você coloca todas as vezes na tua lista a fazer, né? Às vezes pode ser a dificuldade de colocar, por exemplo, a oração na tua rotina. Eu quero ter uma vida de oração e eu quero acordar todo dia, meia hora mais cedo. Como é difícil colocar essa ordem, né? Como é difícil. E como é bom quando a gente consegue. É isso que é mais engraçado, né? Como a gente fica feliz quando consegue fazer algo que estava ali sendo protelado na minha lista, talvez. Ou quando eu me sinto, nossa, eu fiz a semana inteira essa atividade, foi tão bacana. Quem que eu me sinto? Quem eu me torno quando eu consigo fazer as coisas? Isso é muito importante. Às vezes aquela conversa séria do relacionamento que eu não consigo fazer, né? Por aquele assunto que tá meio embaixo do tapete, que a gente precisa conversar. Quem eu estou sendo fiel, né? Quem eu estou sendo leal aqui? Na hora que eu e meu marido não conseguimos conversar sobre um assunto, memória de quem que a gente está trazendo à tona? A vida espiritual, já falei, aquela DR, a terapia que eu sei que eu preciso fazer e eu vou deixando para depois. Eu tenho pessoas que me encontram. Aonde me encontrar, vou falar, Jana, eu preciso marcar uma constelação. É muito engraçado, eu já acho engraçado.
As pessoas vão me falar todas as vezes, mas não tomam essa atitude. Por quê? Porque a lealdade do sistema dela é muito mais forte do que a vontade dela de progredir. Então é muito mais fácil que aqui no quentinho, reclamando, do que agindo de alguma forma, né? É bem interessante isso. Outro dia eu encontrei com um casal, que fazia muitos anos que eu não via, e elas... Tem gente se entregando na live, né, Lela? Eu tinha um casal que fazia muitos anos que eu não via, e eu vejo que ela me segue, comenta todos os meus posts, é uma querida, muito querida. E daí ela falou assim: Jana, eu penso em você toda quinta-feira, quando eu vejo que você fez a live. E daí toda sexta-feira eu ponho um lembrete no meu celular, ligar para a Jana. Esse lembrete fica me apitando a semana inteira até a próxima sexta. Então, o que você acha? Na hora que ela tomar essa decisão de olhar porque ela tem que olhar e talvez transformar, passar desse degrau para um outro, ela vai deixar quem lá para trás? E como isso gera culpa, né? Com certeza. Então aqui dá para pensar na reforma da casa, na empresa. Na empresa é bem interessante também pensar, né? Às vezes a gente põe tanta energia no nosso negócio, mas a gente sabe que tem algo que a gente deveria fazer e a gente não faz. A ordem nas empresas são muito interessantes. Muitas vezes uma empresa começa em cima de uma pessoa. Por exemplo, sei lá, eu inventei essa caneta e eu aprendi, eu fiz essa empresa, a gente começou fazendo, sei lá, manualmente 2 canetas, 5 canetas, 25 canetas, e daqui um pouco eu posso ser a funcionária dessa empresa, por exemplo. E o dono da empresa vai crescendo, eu me aposento, ninguém mais lembra quem veio antes, quem teve essa ideia. Ou então eu e você montamos uma sociedade para essa empresa de canetas. Mas eu acabo decidindo que não é para mim o negócio, saio fora e você fica sem honrar esse sócio que começou o negócio junto com você. Essa empresa não vai para frente. Não vai para frente. Pode ter lucro por um tempo, mas assim, a saúde efetiva da empresa não vai prosseguir. Interessante, né? Tem que ser olhado. Quem aqui foi deixado de lado? Quem saiu da ordem, né? Pensa numa empresa que contrata um gerente novo, por exemplo. E às vezes a gente, né, pensa numa empresa familiar e traz alguém de fora. E esse gerente novo vem e fala assim, faz uma reunião com a equipe e fala assim: a partir de agora tudo vai ser diferente. Receita de fracasso. Receita de fracasso. Não tem como quem entra depois mudar. Tu pode mudar, desde que ele respeite o que veio antes. Senão ele vai estar quebrando a ordem aí. Quanta gente fazia de outro jeito, né? Mas daí alguém fala assim: não, gerente, a gente aqui faz desse jeito. Eu falei: esqueça do jeito que vocês faziam. Esqueça que de agora em diante vai ser tudo diferente. Provavelmente problemas. Iva, que bom que você tá aí, querida. Boa noite. Então, eu falei da empresa, né? Então, a pergunta é aqui: quem tá por trás dessa minha falta de ordem, dessa minha falta de atividade, né? Quem que eu não tô dando lugar? Essa é a minha pergunta. Quem eu estou honrando permanecendo nesse lugar? Eu posso estar aqui pobre, doente, infeliz, mas eu tô quentinha, porque todas as mulheres da minha família foram pobres, ou foram doentes, ou foram infelizes. Dá para entender? Eu tô aqui na inocência, um sentimento de inocência bem gostoso. A partir do momento, por exemplo, que eu dou uma reviravolta no meu casamento e vivo um casamento pleno, de verdade, e eu posso me expressar e meu marido me escuta e a gente é feliz juntos, quantas mulheres eu vou deixar para trás sozinhas, de repente, se sentindo abandonadas por mim, né? Esse é o movimento que a constelação te propõe. Quem serei se fizer as coisas em ordem? Quem vai ser a Janaína que não tem que reclamar, né? Quem vai ser essa Janaína? Vou reclamar do quê? Já pensou? Se minha casa estiver toda em ordem, quem serei? Será que eu não tenho medo aqui de ser dispensável? Olha que coisa. Pense aqui comigo. No meio da desordem, que pode ser a minha casa aqui, eu sei onde as coisas estão. Vocês já viram isso? Na minha bagunça eu me encontro. Eu já escutei essa frase. Aí o que acontece? Se tudo estiver no lugar, ninguém vai me perguntar mais nada. Eu deixo de ser necessária. Eu perco a minha função. E isso é um grande medo que a gente tem.
Tem um outro exemplo de uma constelação que eu fiz outro dia que eu achei muito interessante. A questão era, ela veio trazer o casamento, ela estava casada há muito pouco tempo e estavam tendo problemas, e daí ela começou a me contar a história da família dela, da família do marido, e ficou evidente que a sogra estava muito presente dentro daquela relação, de uma forma exagerada, né? Vai estar presente, óbvio, ela é a mãe daquele cara ali, então ela é importante, mas ela me contou, por exemplo, frases assim: a minha sogra chega em casa e eu falo assim, ela contou, né, um fato, a gente pediu uma pizza de noite, que a gente chegou muito cansado, muito tarde, e a gente acabou pedindo só uma pizza. Ela contou pra sogra, a sogra falou, não faça isso, ele gosta de comer comida de noite. O que tá mostrando? A inversão da ordem, porque essa mãe aí tinha uma função, né, de ser nutridora, de ser a pessoa que dava fazer a comida que o filho gostava. Ele casou, ela precisa deixar essa função. E é tão difícil deixar a função, a gente consegue imaginar, né? Mas, ou seja, ela precisa sair dessa função para que outra pessoa, que esse filho cresça, não é que outra pessoa faça, né? Que esse filho cresça. Então, pensa naquela mãe que o filho vem reclamar do casamento e ela começa a dar os palpites. Ela fala, é isso mesmo, não faça desse jeito, não deixa de falar isso, né? Quanto que ela tem que dizer o quê? Vai lá, casou, agora é com ele que você se resolve, né? A mãe tá aqui, vai lá que você vai ter condição de se resolver. Então é bem importante a gente pensar que a minha ordem pode estar agregada na minha função que eu tinha aqui. Eu lembro até na empresa que eu trabalhava, por exemplo, a pessoa é promovida. Como é difícil ela sair de um cargo para ir para um cargo superior até e mudar a sua função, né? Daí ela quer que quem ficou no lugar dela faça exatamente como ela fazia. É uma questão de ordem, eu preciso ir para aquele outro patamar para que outro chegue aqui e faça do jeito dele também, honrando quem veio antes sempre. Eu falei, né, para vocês, aquelas questões que ficam aqui latejando. Quando eu tiver saúde, de quem eu me afasto? Quando eu não tiver mais pressão alta, de quem eu me afasto? Quando eu não tiver mais sobrepeso, de quem que eu me afasto? Ou então, quando a minha empresa prosperar, quando eu tiver dinheiro pessoalmente, de quem eu me afasto? Então, a ordem, por seus efeitos, a gente reconhece, está fora de ordem. E o que isso está demonstrando aqui dentro? Para quem que eu tenho que estar olhando? Faz sentido isso? Eu vou ler de novo o poema do Bert aqui, que eu acho que vai ser bacana para a gente fechar essa live aqui. Se você tiver, enquanto eu leio aqui, se tiver alguma dúvida, escreva aí para mim que eu respondo, se eu puder. O Bert falou assim, ó: o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. A ordem e amor atuam unidas. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma, por seus efeitos. Então a pergunta é, se o amor não está fluindo, se a energia não está fluindo, se o dinheiro não está fluindo, olha para a ordem. Aonde está esse bloqueio? Quem não está cumprindo ali, quem não está fazendo, ou é o pertencimento, ou tem o excluído, ou é a hierarquia, as coisas são fora de lugar, ou é o equilíbrio entre dar e receber. Vamos trabalhar para isso? Pense aí na sua situação, na sua vida, o que você acha que está fora de ordem e olhe para as 3 leis. Onde está o descumprimento? Aonde ela está fora do lugar? É isso? Que tal? Faz sentido? Alguma dúvida? Eu acho que nós vamos ficando por aqui. Agradeço vocês. Eu vou deixar salvo ali no feed para quem quiser ou chegou depois, assistir o comecinho, entender talvez e refletir, né? Aonde a ordem não está sendo
atendida aqui dentro do meu sistema, da minha realidade. Que bom, Lela, que fez sentido para você, amiga. É isso aí. Temos sempre algo para ser resolvido. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, gente, pela paciência. Até a quinta-feira que vem. Se quiserem sugerir temas... deixa eu não falei o mais importante. Nós vamos ter evento presencial dia 23 de novembro na Pousada Betânia, das 14 às 18. E está sendo preparado muito legal. A gente vai olhar para 24 e vai entender o que aconteceu em 24 para a gente programar um 25 extraordinário. Presentes, surpresas, vai ter uma coisa muito legal. Sim, se eu fosse vocês, eu não perderia. Tem aí as postagens com link para fazer a sua inscrição, reserva, não tem, tem um número limitado de vagas, porque o trabalho precisa fluir, né? Então não dá para ter muita gente. Então, os primeiros, ó, a ordem, quem chega primeiro tem vantagem, quem fez a inscrição mais cedo vai garantir sua vaga, tá bom? Qualquer dúvida ou informação, me chama aí que a gente conversa. Beijo, boa noite, até a próxima.